Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de OCT da Corus Med. Hoje nós vamos falar sobre as alterações que nós encontramos nas doenças vasculares da retina da coroide, nas doenças oclusivas. Eu sou o Caio Regatieri, sou professor afiliado da Universidade Federal de São Paulo, professor assistente da Universidade Tufts Medical School em Boston e diretor clínico da UPA Oftalmologia. No caso de oclusão de via central da retina, também existe a formação de descolamento seroso e nesses casos, como havia dito na oclusão de ramo, existe a maior eficácia da ação dos corticosteroides nesses pacientes. Mais uma vez volto a falar que não é algo que se existe o clinical trials comprovando, mas já existem alguns trabalhos, pequenos trabalhos que mostram a melhora de resultado, melhor resultado nesses pacientes com esse descolamento seroso. Hello, I'm Jay Duker, Professor and Chairman of Ophthalmology at Tufts Medical Center and the Tufts University School of Medicine in Boston, Massachusetts, in the United States. Today I'm going to talk about swept source optical coherence tomography and ask the question, why aren't we swept away yet? This is my financial interest disclosure, and of note is I receive research support and am a consultant for two of the OCT companies that I'm going to discuss today. This slide shows an example from the sophisticated viewer of the TopCon system. It's well laid out. At the top you can see the OCT-A outputs, the single line B scan at the bottom, and the fundus photograph in the bottom right. Olá a todos. Hoje vamos dar início a mais um módulo. Eu sou Eduardo Novaes, sou especialista em retina pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. E hoje a gente vai falar no nosso módulo de corioretinopatia serosa central. E um outro exame que é muito utilizado para também ajudar na forma do tratamento é a angiografia fluoresceínica, que é um exame que a gente utiliza contraste, em que ao longo do exame a gente começa a ver o local de vazamento desse contraste, mostrando aonde está vazando o fluido e provavelmente é o local de causa que tem o descolamento seroso. E aqui é um caso que a gente já mostrou com a membrana neovascular subretinando com esse pad fibrovascular, mas repara aqui nos fotorreceptores como é que a gente já tem bastante alteração de fotorreceptor. Então vamos supor que eu trate esse paciente com anti-VEGF por causa da membrana ou com laser para tentar melhorar a laser micropulso para tentar melhorar a absorção do líquido e eu consiga sumir todo o líquido subretiniano. Provavelmente esse paciente não vai ter um prognóstico visual tão bom, porque a gente já tem bastante alteração na camada dos fotorreceptores. Sejam bem-vindos a Corus Med. A aula de hoje talvez seja uma das mais importantes, se não a mais importante do curso, e vai ser a base para todas as outras, e a base para o nosso dia a dia também, tanto para a interpretação da tomografia no nosso dia a dia, quanto para poder entender melhor a anatomia e a fisiologia da retina, ou relembrar, né, já que todos aqui estão familiarizados. Um exemplo aqui de aumento da espessura da camada de fibras nervosas. A gente não ganha fibra nervosa, né, mas a espessura aumenta. Onde? No papiledema, por exemplo, no edema de papila, né, nas neurites ópticas, pode aumentar. Então está aí um exemplo de aumento da espessura da camada de fibras nervosas. Você vê que o scan do OCT foi feito na região peripapilar, tá? No glaucoma, na aula de glaucoma vocês vão ver a importância disso, tá? O tema que nós vamos abordar hoje é o OCT Angiography, que é uma tecnologia extremamente nova e moderna. Como vocês podem ver, esse aqui é um exemplo de um aparelho de OCT Angiography. E qual é a vantagem dessa tecnologia hoje em dia? Na verdade, além de ser um exame não invasivo, como os demais aparelhos que a gente já tem no mercado, ele possui uma alta resolução, principalmente para avaliação da retina do nervo óptico. Então, o uso do OCT Angiography permite a gente identificar essas áreas de
de hotspot na Anjo e até mesmo ajudar no tratamento, por exemplo, do laser focal. Nós decidimos fazer a cirurgia 25 gauge, como ele mesmo orientou, com menor manipulação possível da membrana limitante interna. Aqui no vídeo superior vocês conseguem ver o quanto eu tentei não tracionar e puxar a limitante de uma forma bem devagar e com delicadeza. Participo da parte de pesquisa em OCT em Boston, com New England Eye Center, Tufts University, junto com Jay Duker e Dr. Wahid. Estou em desenvolvimento da tese de doutorado, trabalhando com OCT Angiography. E hoje trago um caso de míope, uma CNV Type 2, para discutir e examinar com OCT Angiography, que é uma nova tecnologia. Na primeira linha, estamos vendo a questão do OCT Angiography, imagens 3x3. Logo abaixo tem um EMFACE OCT correspondente e o OCT-B cross-section correspondente. Nessa imagem a gente visualiza central um EMFACE com a mesma imagem de um feeder verso, onde que gostaríamos de explorar ela por que passaria mais do que coroide, acessando até mesmo esclera. Do lado esquerdo, na imagem do olho direito, vemos o X-FAST e o Y-FAST. São as duas imagens que, junto, combine, formariam essa imagem de EMFACE. Olá, meu nome é Augusto Vieira e hoje a gente vai conversar sobre a tomografia de coerência óptica, o OCT, no glaucoma. Uma das principais características do OCT no glaucoma é exatamente que ele consegue avaliar a cabeça do nervo óptico e a camada de fibras nervosas. Então, para a gente começar a entender, a gente vai falar um pouquinho da cabeça do nervo óptico e anatomia. Ela é formada pelos axônios das células ganglionares e esse número de células vai variar de 1 milhão a 1,5 milhão. Olha, comparações entre diferentes tipos de OCT são extrapolações, não é o correto de se fazer. Ok, que a gente pode acabar olhando ali para ter uma noção, mas não é o certo. Existem vários motivos para isso. Por exemplo, aqui na análise do cubo macular, o Cirrus vai pegar um quadradinho aqui para a gente de 6 por 6, enquanto que o Optoview vai pegar de 7 por 7 milímetros. Nessa análise da cabeça do nervo óptico, o diâmetro estabelecido pelo Cirrus é de 3,4, enquanto que do Optoview ele vai pegar um diâmetro de 4 milímetros e trabalhar para formar o gráfico com também 3,4. Existem também anomalias congênitas do disco que vão piorar a investigação do OCT no glaucoma. Por exemplo, a hipoplasia de disco, que é a anomalia congênita mais comum do disco, vai ter o sinal que é considerado como duplo sinal do disco e ele é muito pequeno. Então aqui existem muito menos fibras do que o usual. Então ele já vai encarar na hora como sendo um defeito. Isso nem sempre é verdade. Tema que, na verdade, o tema que eu mais gosto de angi-OCT, que são a grande quantidade de artefatos que tem no exame, que atrapalham demais e exigem experiência para a gente saber perceber e não cair numa cilada no diagnóstico de doenças usando o angi-OCT. Então são vários os motivos para o aparecimento de artefatos. Eu peguei, esse é um paciente nosso, também com um pequeno descolamento do EPR. Eu vou fazer ele aparecer com uma membrana neovascular. Então, se eu uso a segmentação cortando o topo do EPR, como a gente vê nessa imagem, eu vou ter uma projeção dos vasos da retina interna, de forma que isso pode simular uma membrana neovascular, como no paciente que está publicado. Então esse é aquele mesmo paciente que a gente mostrou com e sem tracking e agora a gente vai usar essa remoção do artefato de projeção. Então, além da membrana neovascular, a gente vê um monte de vasos da retina ao redor, né? Esses vasos da retina, obviamente, não estão na mesma profundidade da membrana neovascular, eles são apenas um reflexo pelo EPR desses vasos retinianos. Quando a gente remove artificialmente, através de um software de remoção de artefato, a gente vê somente a membrana neovascular e aí fica muito mais fácil de ver detalhes dessa membrana. E talvez nesse caso
aquele vaso da esquerda ali, correndo do lado da membrana, parece estar conectado à membrana, mas quando a gente tira os artefatos de projeção, a gente vê somente a membrana e vê que aquele vaso da esquerda não tem nada a ver com a lesão na vascular. Olá, bem-vindos a mais um módulo do curso de OCT do Corus Med. Hoje abordaremos o tema OCT aplicado em uveites. O OCT intraoperatório já é uma realidade. Estamos realizando cirurgias com esse recurso e encontrando achados bem interessantes. Isso tem ajudado muito tanto a cirurgia quanto o pós-operatório do paciente. A abordagem especificamente de cirurgias de uveíte com esse OCT ainda está em fase de estudos, então não temos dados ainda para divulgar, mas em breve esperamos poder trazer para vocês isso. Com relação ao edema de mácula, é uma aplicação muito útil do OCT em uveites, porque é a principal causa de baixa visão nos pacientes com uveíte. Ele ocorre por quebra da barreira hemato-retiniana, extravasamento de proteínas e macromoléculas, com isso a migração de leucócitos, liberação de mais citocinas e VEGF e uma amplificação da reação inflamatória. A diminuição do edema de mácula, a reabsorção do fluido subretiniano. Isso sim permite a reestruturação do funcionamento normal da retina. Aqui, em casos mais frequentes de DR seroso associado à uveíte, paciente com Vogt com anagem arada nos dois olhos, sendo que no esquerdo muito mais significativo. No baseline apresentava uma certa irregularidade da coroide, por descolamento de coroide associado à hipotonia, e a presença de fluido subretiniano. Olá, nós vamos falar sobre OCT em distrofias retinianas. E para iniciar a apresentação, a gente vai então deixar um esquema básico das camadas da retina vistas por um OCT de domínio espectral. Então nós temos a representação de todas as camadas da retina na imagem tomográfica e especificamente para a apresentação de hoje, as camadas que mais importam são as camadas da retina externa. Então, nós temos a nossa avaliação clínica que vai nos dizer que se trata de uma doença do grupo das distrofias. Agora, na investigação de qual doença exatamente a gente está lidando, a genética hoje é de fundamental importância. Inclusive para aconselhamento genético e para possibilidade de novos tratamentos. Então, o diagnóstico principal da distrofia retiniana é o diagnóstico clínico. Pelo exame de fundo de olho, a gente consegue ver que está diante de um quadro distrófico. Temos aqui uma alteração evidente na imagem da retinografia autofluorescente. E na tomografia, nós temos alterações externas novamente, então espessamento da limitante externa e da zona elipsoide foveal.